Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. Recentemente o pastor Rodrigo Mocelin, ele postou uma foto da sua esposa em suas redes sociais com um pequeno texto que gerou muitos elogios e inclusive muitos debates nos últimos dias entre os protestantes e conservadores. Veja a frase dele que gerou polêmica e o texto na íntegra vai estar disponível na descrição. Aí está o meu método para educar filhos. Minha esposa, ela é submissa, nunca reclama, trabalha arduamente, sempre prioriza a gente, ela não liga para o tal amor próprio, sempre me perdoa, deixa a casa limpa e cozinha do jeito que ele disse para fazer. E eu não tenho o propósito de comentar todo o texto em específico, mas sim no que gerou debate. E o que gerou debate foi a questão que o pastor Rodrigo Mocelin ressaltou que a sua esposa é submissa e também ela cozinha do jeito que o pastor quer. E será que o Rodrigo Mocelin errou, meus irmãos? Vamos analisar primeiramente o que o pastor ressaltou sobre a submissão da sua mulher. Meus irmãos em Cristo, não há nada mais gratificante e bíblico, meus irmãos, que elogiar a submissão da sua esposa e amor que ela entrega para o seu marido. Nós vivemos em uma época totalmente influenciada pelo feminismo na sociedade, inclusive dentro da igreja, e só pelo fato de uma mulher mencionar nos nossos dias que ela se submete ao seu homem no matrimônio, é um absurdo na sociedade que nós vivemos nos dias de hoje. Veja esse texto bíblico rapidamente comigo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E quando nós lemos o texto de Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele descreve várias características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e uma delas é a sujeição, ou em outras traduções, a submissão, meus irmãos. Isso mesmo. Um cristão cheio do Espírito Santo é alguém submisso. E isso vale tanto para homens e mulheres. E somente quando aprendemos a servir as outras pessoas pelo poder do Espírito Santo é que nós temos o poder para encarar os desafios da vida e do casamento. Quando nós lemos, por exemplo, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11, nós encontramos um dos hinos de louvor a Jesus mais antigos cantados pela igreja. E nesse texto de Filipenses, o apóstolo Paulo descreveu Jesus sendo igual a Deus e ele se esvaziou de sua glória, assumindo o papel de servo. Jesus abriu mão da sua glória divina e assumiu o maior papel de submissão de todos, meus irmãos. Ele se tornou servo de nós e morreu no nosso lugar. E nessa passagem nós encontramos a igualdade da Trindade exposta claramente. Ninguém é maior que ninguém na visão trinitariana das Escrituras. Jesus ele se submeteu ao Pai para obter a nossa salvação. E quando nós lemos os 4 evangelhos, nós vemos que Cristo amava fazer a vontade do Pai e glorificar o nome de Deus nesse mundo. E a submissão de Cristo foi aceita de bom grado. Então a submissão bíblica, segundo as Escrituras, deve ser oferecida para a glória de Deus e é uma característica de alguém que é cheia do Espírito Santo. E no livro escrito por Timothy Keller e a sua esposa Kate Keller, a esposa de Keller relata que ela teve muitos problemas para entender a submissão feminina, até que essa passagem de Filipenses lançou uma luz tremenda na sua compreensão da submissão bíblica. Veja a citação do livro dela que eu separei para vocês. Em minha luta pessoal para entender a igualdade que há entre os diferentes papéis do homem e da mulher, foi essa passagem que removeu inteiramente o peso do papel de subordinação designado para o sexo feminino. O filho se sujeita ao pai e assume o papel subordinado. O pai aceita esse presente, mas depois exalta o filho à posição mais elevada. Cada um deseja agradar o outro, cada um deseja exaltar o outro. Amor e honra são oferecidos, aceitos e oferecidos novamente. E para muitos homens e mulheres que não foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, a submissão é um dos atos mais horríveis que poderíamos exigir de uma pessoa no matrimônio ou qualquer outro relacionamento. Porém, meus irmãos, não é isso que as Escrituras ensinam. Nas Escrituras, o maior é aquele que mais se humilha, que faz mais sacrifícios,
que se dedica mais ao bem dos outros. Na véspera da sua morte, o nosso Senhor Jesus ensinou esse ensino quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Jesus se tornou servo lavando os pés dos pecadores, e a autoridade do reino celestial é muito diferente da autoridade desse mundo caído, meus irmãos. Aquele que quer ser grande no reino de Deus deve começar servindo. Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido. E Jesus Cristo era Deus, meus irmãos. Ele se esvaziou. Que afirmação inacreditável, maravilhosa, onde Deus se esvazia de suas prerrogativas para servir nós pecadores. E realmente uma esposa que é submissa, isso significa que ela é cheia do Espírito Santo. E no texto que o pastor Rodrigo Mocelin escreveu, ele mencionou que ela ama ele, perdoa ele, nunca reclama. E isso quer dizer que ela está dando graças a Deus em tudo que Deus proporcionou para eles, que é muito diferente da mulher rixosa que é descrita em Provérbios. Veja o texto bíblico. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. E analisando o segundo ponto levantado pelo pastor Rodrigo, eu só creio que ele poderia ter se expressado um pouco melhor a respeito dessa questão. E eu não acredito que todo esse alvoroço que as pessoas criaram na internet foi necessário, pois ele disse isso: a minha esposa cozinha do jeito que ele disse para fazer. Isso, meus irmãos, pode gerar muitas interpretações ambíguas, inclusive pessoas maldosas podem distorcer totalmente o significado do que ele queria transmitir. E por isso eu particularmente não sou fã de frases curtas ou mal colocadas, vídeos muito pequenos. Eu creio que precisamos ser claros para não gerar muitas interpretações ambíguas. E na minha opinião, quem é casado entende muito bem o que o pastor Rodrigo Mocelin está se expressando, apesar de sua fala ser um pouco mal colocada. Eu mesmo que sou casado, posso compartilhar algo muito maravilhoso da minha esposa com vocês. Inúmeras vezes no meu casamento, a minha esposa queria fazer um doce diferente, uma comida diferente, porém, várias vezes ela cedeu à minha vontade quando eu disse para ela fazer algo diferente. Ou qual o problema de um homem pedir para sua esposa: amor, você poderia fazer hoje um frango assado, um doce diferente? Algumas vezes a minha esposa queria fazer um brownie e eu quis um pavê de pêssego. E sendo muito sincero, meus irmãos, pavê de pêssego é infinitamente melhor que brownie. E a minha esposa abdicou do seu desejo de fazer um doce somente para me agradar. Isso, meus irmãos, seria um autoritarismo, um machismo? Ela só queria me agradar. Assim, a esposa que é submissa muitas vezes prefere fazer algo para sua família, seus filhos e inclusive para agradar o seu esposo. E nesse trecho de Efésios capítulo 5 que eu li anteriormente, Paulo está descrevendo várias características de pessoas cheias do Espírito Santo e ressaltando novamente: uma dessas características, meus irmãos, nesse texto é a sujeição. A submissão é uma característica que é alguém cheio de Espírito Santo. E se nós lermos o texto de Filipenses, nós cristãos devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em outra passagem, Paulo diz que não devemos agradar a nós mesmos. Antes, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação do corpo, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Esse é o ensino das Escrituras. Paulo chega a instruir os cristãos a serem servos um dos outros, literalmente escravos, meus irmãos, em Gálatas. E essa palavra em grego, doulos, que é traduzida como servos, é escravo na língua grega. E uma vez que Cristo a si mesmo se humilhou e se tornou servo para suprir as nossas necessidades, pagando por isso com a própria vida, agora devemos ser servos uns dos outros. Essa é uma imagem radical e até mesmo muito desagradável para a mentalidade moderna que não é regenerada pelo Espírito Santo. Como assim, Paulo? Devemos ser servos uns dos outros? Quando Paulo usa essa metáfora, ele não está dizendo que devemos nos relacionar um com os outros de todas as maneiras que um escravo se relacionava com seu senhor nos tempos antigos. Mas o que significa, meus irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo que o servo coloca as necessidades de outras pessoas acima das suas. E a pergunta que fica: qual a última vez, meu irmão em Cristo, que você colocou as necessidades de seus irmãos na fé acima das suas? Isso é uma característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. E dessa forma que todos os cristãos devem viver
um com os outros, servindo uns aos outros. E se todos os cristãos devem servir uns aos outros dessa maneira, sem dúvida a mesma atitude deve ser ainda mais deliberada e muito mais intensa na relação entre marido e mulher. E tendo dito isso, qual o problema da esposa cozinhar ou fazer alguma comida que seu esposo gosta, meus irmãos? Problema nenhum. A esposa servir ao gosto do esposo no matrimônio não é escravidão, mas ela está abdicando dos seus desejos para agradar o seu esposo. E ninguém é menosprezado de forma alguma no matrimônio. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma excelente citação do livro Casamento que eu comentei anteriormente. Veja outro trecho. Quer sejamos marido ou mulher, não devemos viver para nós mesmos, mas para o outro. Esse é o propósito mais difícil e, no entanto, mais importante de cada um dos cônjuges. E viver para o outro é um dos propósitos mais difíceis do casamento. Eu mesmo tenho experimentado isso no meu matrimônio. E então, chegando à conclusão, apesar do Rodrigo Mocelin não ter se expressado melhor no final da sua frase, não vi nada demais que gerou fúria nas pessoas, mas graças a Deus que ele tem uma excelente esposa submissa, que aceitou seu chamado como mulher e sabe verdadeiramente o que significa servir a Deus e seu esposo, a sua família, para a glória de Deus. E esse foi mais um vídeo no canal, meus irmãos. Se vocês gostaram dessa análise, deixa o like, porque isso ajuda no crescimento do canal. Se vocês são novos, se inscrevam e ative a opção receber todas as notificações para vocês sempre receberem novos vídeos, análises bíblicas e trecho da pregação aqui da nossa Igreja Batista em Campinas. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.